Então, vamos lá, vamos ver. Tá, muito bem, estamos ao vivo. Então, olá a todas e todos, sejam todas e todos bem-vindos para mais uma leitura pública, uma aula pública, uma sessão pública de leitura do livro, lembrando sempre, A Classe Trabalhadora, de Marx a Nossos Dias, do professor Marcelo Badaró Matos. Hoje é a nossa leitura de número 9. A gente vem fazendo uma vez por semana, fazíamos às quintas, agora estamos fazendo às quartas, mas provavelmente o horário amanhã mude novamente, dependendo do encaixe, da organização do próprio grupo, para que mais participantes possam participar, interagir com a gente. A Luísa, hoje o nome dela não está aparecendo, porque está a faixinha com o nome do livro, mas está aqui, então, a colega de grupo, a colega Luísa Braido, sempre presente com a gente nas leituras. Acho que fez todas, né, Luísa? Eu e tu fizemos todas, né? Acho que não falhamos nenhuma. E provavelmente, e muito provavelmente, algum colega mais se integre a gente agora, durante, no decorrer da leitura de hoje. Tá, enfim, o link está lá compartilhado no grupo. Se alguém quiser entrar, estiver nos assistindo, pode também participar da nossa leitura. Bom, deixa eu organizar aqui. Eu acho que hoje a gente termina aquele pequeno item, né, Luísa, que a gente estava trabalhando na semana passada, se não me engano. Termina. A gente foi, né, a gente foi até a página 40, lá embaixo. Isso, exatamente. Provavelmente. Tu tens aí... não, tu tens o livro, né? Tem o livro. Tens o livro. Vamos ver se a gente consegue andar nesse item todo. Seria importante, seria até mesmo interessante a gente concluir. Bom, então já parece que o vídeo já está no ar, já está... enfim, já foram notificados aí quem tem interesse em assistir a leitura, em participar mesmo da leitura. Eu tenho recebido alguns retornos de pessoas interessadas, não só em retomar a leitura de Marx, como também conhecer a leitura do Badaró, inclusive curso de serviço social do interior do Brasil, se não me engano, uma universidade em Tocantins está fazendo o acompanhamento, é um curso de serviço social. E aí, claro, a ideia de classe trabalhadora, para eles, é sempre muito cara. Ó, a Thaís parece que vai se integrar a nós na leitura de hoje. Olá, bom dia, Thaís, seja bem-vinda. Fale um pouquinho, dê um bom dia para a gente ouvir o teu som, vamos ver se está tudo ok. Bom dia a todos, e obrigada pela oportunidade de participar também dessa leitura com vocês. Muito obrigado. Você veio trazida por quem mesmo, por favor? A convite de Célia Tanajura, que é a coordenadora do nosso grupo de pesquisa, Gestão, Trabalho e Educação em Salvador, a pós-graduação da UNEB, do Gestec. Muito bom, muito bom. A Célia, a colega Célia, do grupo integrante do Grupo Kairos também, ela fez o pós-doutorado dela há 2 ou 3 anos, ela passou 2 anos com a gente, né, Luísa? A Célia, né? Uma querida amiga, querida colega, Célia, sempre participou da minha banca de doutorado, fez importantes contribuições na minha banca, então a Célia é uma querida colega e amiga. E agora a Célia constrói a rede que a gente faz, né, nessas leituras públicas. Temos o prazer, então, de ter na leitura pública de hoje a Thaís. A gente faz leitura mesmo, Thaís, sabe? A gente vai lendo pontualmente, tem algum som realimentando. Tá, já ok, tá ok. A gente vai lendo e no momento que cada um de nós resolver, achar interessante interferir, interagir, fique à vontade, nunca atrapalha, tá bom? E qualquer coisa é bem-vinda, é válido. Um insight que você teve durante a leitura, lembrou de um momento do trabalho, de uma outra leitura, de uma outra bibliografia, traga para a gente, tá bom? Eu não sei se você tem a cópia, mas na próxima eu devo enviar já uma parte mais do livro essa semana, e aí eu já te integro nessa parte do livro que
que a gente vai seguir a leitura se você quiser continuar, claro, acompanhando. Mas hoje nós estamos ali, lembrando sempre, para quem está vendo, Classe Trabalhadora de Marx a Nossos Dias, do professor Marcelo Badaró Matos. Ele é professor da Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, tá bom? E, bom, a gente está andando ali pela página 40, lá embaixo, e é quando o Marx estava falando de... Nós tínhamos terminado uma citação que era do Capital, né? E aí, então, falava sobre a ideia do trabalho ser compulsório, ser obrigatório mesmo, né? Então, falava sobre marcar pessoas quando essas pessoas não queriam laborar, não queriam, ceder à obrigatoriedade, à compulsoriedade do trabalho. E aí, então, Marcelo Badaró retoma a sua análise da citação. A citação falava, eu vou retomar a citação exatamente. E aí, então, a citação era: quando se descobrir que um vagabundo esteve vadiando por 3 dias, ele deverá ser conduzido à sua terra natal, ou seja, criminalização do não enquadramento dos sujeitos ao trabalho. Com um ferro em brasa, deve ser marcado no peito com a letra V, acorrentado para trabalhar nas estradas ou ser utilizado em outras esferas. Se o vagabundo informar um outro lugar de nascimento falso, ser castigo. Ou seja, toda uma série de criminalização quando os sujeitos não se enquadravam ao trabalho. Nós estamos por aqui tomando mate, Thaís. Hoje está uma manhã não muito gelada, tá? Em torno de uns 3 ou 4 graus. Mas eu saí lá fora agora para alimentar os cachorros e tem uma geada na grama. A geada não está aquela manhã de geada branca, mas tem um pouquinho de geada, sim. Está bem friozinho por aqui. Então, segue o Badaró e ele diz assim: trabalho livre, entre aspas, né, ele retoma a citação, trabalho livre e escravidão, aliás, também são um par constitutivo de acumulação primitiva, porque, embora Marx conceda maior atenção à história da primeira economia capitalista a atingir a fase industrial, a inglesa, o panorama que o Marx usa, na linguagem do mainstream de hoje, o case que o Marx está olhando é o case inglês. Ele está em Londres, onde ele se exila depois do fracasso das revoluções proletárias. Pode-se dizer fracasso, né? 48, então 49 o Marx vai para Londres e lá ele fica trabalhando até a sua morte. Então é de lá que ele está vendo, e é de lá que ele assiste toda essa movimentação. Ele aborda essa gênese histórica do capitalismo, tendo em vista a sua dimensão global, porque, claro, na biblioteca do Museu Britânico, onde o Marx lia, recebia-se jornais do mundo inteiro. O inglês já era a língua dominante do Império Inglês, onde o sol nunca se punha devido a tantos domínios que eles tinham em torno da Terra. Então chegavam jornais do domínio inglês na Índia, dos americanos, que já eram uma potência em ascensão capitalista, os jornais franceses que atravessavam o Canal da Mancha e chegavam quase que instantaneamente no Museu de Londres. Então o Marx estava num local físico mesmo, privilegiado para saber dos acontecimentos do mundo inteiro. Por isso também ele foi jornalista nos anos 50, mandando artigos para vários lugares do mundo, porque ele lia no Museu de Londres, enfim, e podia anunciar para o mundo inteiro o que estava acontecendo no próprio mundo inteiro, né? Por isso, a colonização das Índias, sobretudo ocidentais, colonização aqui é porque os ingleses já dominavam essa parte do globo, né? E as ocidentais, e aqui no caso eles se referem às Índias ocidentais, que eram as Américas, né? O apelido dado pelo Vespúcio e pelo Colombo de Índias, né, ocidentais, com a consequente escravidão mercantil moderna, também mereceu destaque no capítulo. Está falando do capítulo 24, 23, o 24 é a acumulação primitiva, né, do livro 1 do Capital. Por um lado, o tráfico de escravos foi uma das alavancas da acumulação primitiva pela via do comércio em sistema de monopólio, ou seja, sem escravidão não haveria liberalismo, não haveria capitalismo. Capitalismo, portanto, como ele diz no capítulo 24, o capital vem ao mundo, eu li em espanhol, nunca esqueço, né? El capital viene al mundo chorreando lodo y sangre.
Eu li a primeira versão do Capital da minha tia, Maria Luísa. Ela fazia sociologia na Unicinos, no fim dos anos... fim dos anos 80. E muitas das citações ainda do Marx eu guardo em espanhol. Não consegui esquecer, porque aquilo, claro, muito menino. Imagina a memória, né? Super borbulhante quando aquilo grava na memória da gente. Mas aí em português o Capital veio um mundo escorrendo barro e sangue, enfim, né? E aí ele cita novamente o Capital, né? O livro 1. E aí diz assim, citando Marx, Badaró citando Marx. Bom dia ao Flávio. O Flávio está sempre presente, sempre nos prestigiando. O Flávio Furtado desenhando. Faz um desenho da Luísa, Flávio. Hoje tu já fez, né? A outra eu não passei para a Luísa ainda. O Flávio desenha enquanto ele assiste às lives, Luísa. E ele constrói a mágica de deixar a gente mais bem diagramado do que a gente efetivamente é. Essa é uma habilidade do Flávio. Flávio está lá em cima, Thaís, lá na Federal do Delta do Parnaíba, lá no Piauí. Então, veja como a nossa rede é gigantesca, né? Bom, então o Badaró cita o Marx e diz assim: a Inglaterra obteve o direito de guarnecer a América Espanhola até 1743, com 4.800 negros por ano, ou seja, pessoas escravizadas efetivamente. Isso pronunciava ao mesmo tempo uma cobertura oficial para o contrabando britânico. Liverpool teve um crescimento considerável graças ao tráfico de escravos. Esse foi seu método de acumulação primitivo, portanto, a base de exploração do trabalho alheio, não só do trabalho, como do corpo inteiro dessas pessoas. Em 1730, então antes mesmo da primeira Revolução Industrial, antes da chaleirinha do Watt, antes, enfim, dos primeiros insights, isso aqui está acontecendo. A Luísa saiu, ela não está aqui na salinha de espera, ela deve ter caído, daqui um pouquinho a Luísa deve voltar. Mas seguimos eu e a Thaís, então. Em 1730, Liverpool empregava 15 navios no tráfico de escravos. Portanto, a Inglaterra legalizou aquilo que a gente conhece por contrabando de pessoas. Eu me lembro, não precisa ir longe, não precisa ler grandes literaturas, eu costumo brincar, eu assisti com muito gosto aqueles filmes, a série do Piratas do Caribe, Thaís, e do Johnny Depp. E ele mostra, ele é um pirata contratado pelo Império Britânico, que pagava dinheiro lícito por navios raptados. E o Johnny Depp, bem-vinda Luísa de volta, e o Império Britânico pagava. O Johnny Depp só aparece em várias cenas do filme para eles roubarem navios, traficarem pessoas. Então, até no lúdico cinema de Hollywood, a gente vê a barbárie do capital raptando gente. Em 1730, Liverpool empregava 15 navios. Em 51, 53 navios. Em 60, 74 navios. Então, vejam, enquanto o motor industrial inglês, Bristol, Liverpool e Londres, se movimentava como explosão industrial, da primeira revolução industrial, isso não seria possível sem eles terem tantos navios trazendo matéria-prima, braços, força humana, trabalho humano de carne e osso, aquilo que o Marx chamava de trabalho vivo, o único capaz de construir riqueza. E em 70, 96 navios. Em 1792, 132 navios. Então, isso são dados retirados, enfim, oficiosos, né, que o Marx trabalhava no Capital. Veja, final do século XVIII, 132 navios de gente para trabalhar nas Américas, nas chamadas de Índias. Escravos negros, né? Exatamente, pessoa, né? Gente, eu gosto sempre de chamar isso. Aprendi com a Márcia Tiburi, ou Tiburi, como alguns chamam, Luísa e Thaís. É sempre bom dizer pessoas, porque a gente fala, o Marx, claro, está numa linguagem do século XIX, né? Negros, sim, negros, ok. Brancos, eu também não gosto que me chamem de branco, eu não sou branco, eu sou até meio rosadinho, entendeu? Então somos gente, em primeiro lugar, né? Gente, e essas pessoas eram gente tratada como coisa, reificada. Mas é isso mesmo, Luísa, são pessoas de pele... Eu perguntei porque eu estou lendo o Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, e ele fala que aqui no Brasil, até o século XVIII, havia mais escravos índios do que negros. E ele faz essa diferença, por isso que eu perguntei. O Darcy Ribeiro diz para os brasileiros, essas gentes, eu acho o máximo essa
essa terminologia do Darcy Ribeiro, esse gente no plural semanticamente é incorreto. Sintaticamente é incorreto, não existe. Mas a linguagem não é a linguagem que tem que aprisionar a gente é que tem que construir a linguagem. E são gentes mesmo, né? São várias gentes. Muito bom, Luiz, isso mesmo. Aí segue o Badaró e diz assim: por outro lado, a conexão entre a produção capitalista inglesa e a escravidão americana se prolongou para além do período de acumulação primitiva, na medida em que a principal fonte de abastecimento da principal matéria-prima da indústria de tecidos inglesa, carro-chefe da Revolução Industrial, tecidos, portanto, eles precisavam mandar plantar algodão na América, e aí lembra a mestra Mercedes Sosa, que cantou do El Cosechero, falando das plantações de algodão na América. Eu não me lembro quem é o autor, eu acho que El Cosechero, é do... Poxa, me esqueci, mas enfim, El Cosechero, que em espanhol quer dizer o colhedor. Ele é o colhedor de algodão. Então, as Américas abasteceram esse mercado inglês com algodão para as tecelagens. E lá eles faziam isso com lã, né? Por isso limparam os campos de pessoas e cercaram os campos, os enclosures, e por lá era lã, mas daqui eles levavam algodão, tecido sobretudo, que abastecia as indústrias inglesas, matéria-prima. Era o sul escravista dos Estados Unidos, abastecido com mão de obra escrava e plantações de algodão. Se alguém puder me ajudar, ali o Flávio, não sei, tem mais pessoas nos assistindo, me lembrar o autor da letra do El Cosechero, não consigo me lembrar, da Mercedes Sosa imortalizou com a sua voz, né? Mas ela não compunha. Bom, acentuando, então, esse contexto, esse cenário, acentuando as faces mais cruéis da exploração de trabalho infantil de um lado do Atlântico e da escravidão africana do outro. E aí o Marx, então, explica, e diz assim: enquanto introduzia a escravidão infantil na Inglaterra, a indústria do algodão dava, ao mesmo tempo, o impulso para a transformação da economia escravista nos Estados Unidos, antes mais ou menos patriarcal, num sistema comercial de exploração. Em geral, a escravidão disfarçada de assalariados na Europa necessitava, como pedestal da escravidão sans phrase no Novo Mundo. É aquilo que o Marx diz numa carta: enquanto a escravidão desfila vestida na metrópole, ela desfila nua nas colônias, ou seja, por aqui a barbárie era a olhos vistos, por aqui corria sangue verdadeiramente. Então, por aqui não havia disfarce nenhum em torno da escravidão. E aí o Badaró ainda conclui. Tem um filmezinho, quem gosta tem um filme que eu sou apaixonado por ele, Uma História, Apenas Propostas. Bom dia, bom dia. Uma história de amor e ódio, uma história de amor. Hoje eu estou completamente... Não sei que tipo de substância estupefaciente eu estou usando que está me fazendo perder a memória. Eu acho que é o chimarrão, aqui a Ilex Paraguariensis. Uma história de amor e fúria. Uma história de amor e fúria. É uma animação de um amor que dura 600 anos. Isso é um amor maior que vocês não têm noção. É um amor que começa quando os portugueses travam a batalha na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, e os tupinambás assistem, e esse amor termina em 2100. Portanto, é um tanto remissivo ao passado, mas também distópico em relação ao futuro. É uma história de amor e fúria. Ali no filme aparece, na segunda fase, quando eles mostram a balaiada no Maranhão, eles mostram que as pessoas ali, pessoas negras, se refletem, se veem espelhadas lá nos escravos do norte, e aí mostra eles sendo escravizados, com bolas de ferro amarradas no tornozelo, obrigados às plantações de algodão, essa de que o Marx está falando aqui. Então, fica a dica ali, é Uma História de Amor e Fúria, tem disponível no YouTube, tem uns defeitos na imagem. Aí eu comprei o DVD original, quando havia ainda a Cultura, a livraria, e o DVD também tem os defeitos, aí vocês imaginem. Então,
não se preocupem, o filme ficou com alguns probleminhas ali na edição, provavelmente. Mas é lindo, é uma história de amor de 600 anos, de muito sofrimento, muita dor, muita remissão histórica, bem interessante, tá? E aí, então, retomo o Badaró. Na síntese que produz sobre o processo, Marx, mais uma vez, critica de forma demolidora a economia política clássica, por sua naturalização das relações sociais capitalistas, ressaltando que a cisão entre capital e trabalhadores é produto de uma história artificial, ou seja, foi artificiada, foi um artifício criado, uma sociabilidade criada a partir da intenção deliberada dos donos dos meios de produção. Ou seja, criada pela intervenção do capital e do Estado. O capital cria o Estado e o Estado cria, então, a obrigação, a compulsão ao trabalho. Uma história bastante cruenta, por sinal, pois o capital... Aqui está a citação que eu falei antes. Ó. Pois o capital nasce escorrendo sangue e lama por todos os poros, da cabeça aos pés. Então, uma citação lá do livro 1. E agora, nessa citação que o Badaró traz do Marx, aparece para nós aquilo que os liberais gostam de nos contar, de que uns tenham ficado ricos porque eram laboriosos, inteligentes, empreendedores, espertos, esforçados, meritórios por seu esforço, e que o Elon Musk é mais rico do que eu, a Thaís e a Luísa, porque ele acorda mais cedo do que nós. Isso é um mito, isso é um conto da carochinha que os liberais gostam de contar. O capital tem uma acumulação que é primitiva, que é anterior a ficarem ricos, por exemplo. E aí, então, o Badaró cita o Marx, e o Marx diz assim: a transformação dos meios de produção individuais e dispersos em meios de produção socialmente concentrados, por conseguinte, a transformação da propriedade nanica de muitos em propriedade gigantesca de poucos, portanto, a expropriação que despoja grande massa da população de sua própria terra e de seus próprios meios de subsistência e instrumentos de trabalho, essa terrível e dificultosa expropriação de massas populares, tudo isso constitui a pré-história do capital. Ou seja, o capital, para aparecer como o paraíso da livre troca, o paraíso da liberdade, o paraíso de iguais, o paraíso do mercado onde todos são livres para trocar e vender, para aparecer como esse paraíso, ele necessariamente teve que escorrer lodo e sangue, expropriar, tomar, expulsar pessoas de suas origens da terra. Enfim, o capital tem guardado em si, no seu genoma social, a expropriação, a espoliação. E aí segue o Marx. A propriedade privada constituída por meio do trabalho próprio, fundada, por assim dizer, na fusão do indivíduo trabalhador isolado, independente, cada um por si, o artesão, a artesania original da forma de trabalhar, com suas condições de trabalho, cede lugar à propriedade privada capitalista. O capital expropria as pessoas, joga todas elas nas franjas das metrópoles, das grandes cidades, e aí, então, os obriga a ter que necessariamente trabalhar todos no mesmo ritmo, todos no mesmo tom, todos no mesmo tempo, todos produzindo a mesma coisa, todos irrefletidamente produzindo algo de que não sabem para que serve. É a etimologia da palavra operário, como uma ópera. Você não é livre para criar um solo na nota que você quer, no ritmo que você quer. Não, você tem que tocar o instrumento que lhe foi dado, tocar no tempo que os outros estão tocando, por isso a ideia de ópera, relacionando a classe trabalhadora, por isso classe operária, como uma ópera. Você não é livre para criar o seu solo como uma corporação de ofício do medievo. Não, agora todos têm que trabalhar da mesma forma. Então, cede lugar à propriedade privada capitalista que repousa na exploração do trabalho alheio, mas formalmente é livre. Aí a forma e
a ideia de essência e aparência do Marx, né? Na forma como nos aparece no mercado, todos são livres. Por isso que aparece ali na televisão o Partido Novo dizendo que tem que haver livre negociação entre patrões e empregados, todo mundo tem que ser livre. Eu concordo com o Partido Novo, todo mundo deve ser livre. Portanto, vamos libertar a primeira coisa, a propriedade privada dos meios de produção. Bom, libertando a propriedade, eu voto no Partido Novo no outro dia. Se eles defenderem a liberdade, então é essencial, eu assino a filiação no Partido Novo, boto um fundo laranja aqui no meu vídeo e só não vou fazer propaganda ponto 40 com número de bala, né? O número do Partido Novo, para quem não sabe, não sei se vocês lembram, colegas, eles são número 40, né? E para quem fica horrorizado quando o vendedor de cloroquina miliciano, esse que governa o Brasil, quer fundar um partido com o número 38, fica todo mundo, que horror, número 38 é um calibre. Mas os perfumados do Partido Novo são número 40. Sabe por quê? Porque ponto 40 é a bitola do Exército e das polícias militares. Então, quem se horroriza com esse miliciano vendedor de cloroquina, esquece que o Partido Novo já fazia isso desde a eleição. Então, o Flávio, eu vou responder uns comentários. Fiquem livre para interferir. O Flávio diz, Ramon Ayala. Não é o Ramon Ayala, Flávio, o autor do El Cosechero. Eu vou procurar aqui, peraí, tomara que não caia. Cosechero. El Cosechero, peraí, só um tiquito aqui, peraí um pouquinho. Não, eu quero o autor, cara, eu não vou sossegar. Não aparece. Mercedes Sosa, não é da Mercedes Sosa. Parece, não. Caramba, peraí. Letra, autor. Só um pouquinho, colegas, eu preciso ver isso. Só aparece Mercedes Sosa aqui no Google. Não é da Mercedes Sosa, eu garanto para vocês. Não é Mário Milan Medina que está mostrando, não é. Cara, eu não vou conseguir. Não é Luiz Carlos Borges? Não, Luiz Carlos Borges também é. O Luiz Carlos Borges também, enfim, mora em São Luís Gonzaga, toca muito bem essa música, tem uma versão em português, não é o Luiz Carlos Borges, é um chileno, enfim, ele é latino-americano, em espanhol, né? Tem um trecho da música, inclusive, que fala do algodão, quer ver, ó? Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, e entre os copos blancos da copa que a planta de algodão se forma, minha esperança cantaré, com manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Isso é um poema maravilhoso sobre o poema, mas não é ninguém que está ali, vamos ver. Aí o Jardes, bom dia, Jardes, Tenório Barbosa, que bela aula, perfeitas citações com o contexto da explicação. Valeu, Jardes. O Jardes volta e diz assim, parabéns, camaradas, parabéns, é um privilégio vocês estarem aí presentes e assistindo a gente. O Jardes volta e diz assim, os primeiros capítulos do livro Negro do Capitalismo, do Roberto Cus, também nos dá uma bela síntese dessa acumulação sanguinária original dos capitais. Perfeito, eles retomam, inclusive, o capítulo 23 e o 24 do Marx. O Jardes diz ainda, novo é a excrescência da velharia liberal, verdade, eu acho. E o Flávio diz, o Wallace defendia a terra livre e era socialista. O Wallace que o Flávio Furtado, o professor Flávio se refere, é o Wallace, aquele que também era um adepto, enfim, seguidor do determinismo biológico, influenciou muito a teoria darwiniana a respeito da biologia e da evolução, e defendia a terra livre, claro, né? E era socialista também, então vejam só. Muito bem, muito obrigado. Não consegui achar ainda o autor da letra dele. A hora que eu bater o nome, eu vou reconhecer, mas eu vou adiante, não vou ficar perdendo tempo aqui, cara. Não consigo achar. Tá aqui, ó, Ramon Ayala, mas não... Bom, então tá bem. Flávio, eu vou me dar por vencido. Talvez seja o Ramon Ayala e eu ignorasse. Eu achava que era de outra pessoa, mas eu já tô achando que era Ramon Ayala mesmo, Flávio. Mas, enfim, fica a dica. Mas, se forem ouvir, ouçam a versão da Mercedes Sosa.
é maravilhosa, é maravilhosa. Tanto ela, morta já há algum tempo, né? La Negra, como era conhecida na Argentina. A versão dela cantando El Coseteiro é a coisa mais linda que a gente pode encontrar de música latino-americana, tá bom? Voltemos à leitura, então, colegas. Voltemos à leitura. Como é que se diz? Aos costumes. Vamos ao trabalho. Voltando, então. Bom, e aí, então, depois de mostrar esse mito liberal da acumulação primitiva, citando o livro 1 do Capital, o Badaró volta e diz assim, lá embaixo, na página 41, tá bom? O julgamento de valor inerente a essa avaliação, que nem de longe dirige a análise, a qual Marx baseou no estudo concreto das formas concretas de expropriação, é, no entanto, um dos elementos constitutivos do projeto político de superação dessa ordem social constituída e sustentada pelo sangue das expropriadas e dos expropriados pelo capital. Por isso, ao fim desse capítulo, depois de reapresentar rapidamente a questão da centralização de capitais, e aí o Jardes nos contribuiu, agora abre aspas novamente, a expropriação de muitos capitais por poucos, que é a concentração capital, ele é uma relação social, é nesse capítulo que está a nota 256, em que o Marx define da forma mais sintética em todo o capital, o que é o capital. O capital é uma relação social. Que tipo de relação social? Uma relação de expropriação, ou seja, traz para si e concentra. E aí, então, ele se concentra, se incha, concentrando. Então, esse é um movimento incessante do capital. Toda vez que o capital faz isso, as pessoas ficam, por vezes, horrorizadas. Não é uma crítica moral, é isso que é verificável, empiricamente, demonstrável, cientificamente. Então, Marx resgatará a dimensão política de sua obra. As contradições de tal processo são evidentes, e por isso, Marx sustenta que a dinâmica da acumulação do capital engendra a possibilidade da negação da negação. Aí o Badaró nos brinda com a dialética marxiana, né? Ao mesmo tempo que faz isso, e aí o Marx e o Engels dizem isso lá no manifesto, né? Ao engendrar a propriedade privada, a burguesia cria sua própria ruína. A burguesia é seu próprio coveiro, o Marx e o Engels vão dizer. Por quê? Porque ao concentrar, ela cria uma massa de proletários. Os proletários que são o sustentáculo concreto da sociedade, são a única classe que, ao se levantar, vai se levantar tudo que repousa sobre ele. Ou seja, cria a sua própria negação. E, portanto, nega aquilo que nega. Afinal, diz o Badaró, o modo de apropriação capitalista, que deriva do modo de produção capitalista, ou seja, a propriedade privada capitalista dos meios de produção, que produzem riqueza, é a primeira negação da propriedade privada individual, fundada no trabalho próprio. Então, para quem tem aquela tia do WhatsApp que diz que o comunismo vai acabar com o Brasil e ela vota no vendedor de cloroquina porque ela tem medo dos comunistas, porque os comunistas, ela tem um apartamento de 3 quartos, os comunistas vão ocupar 1 ou 2 quartos da casa dela, vão estender roupa na área de serviço dela. Explique para a tia, eu tenho uma dessas, todo mundo tem, né? Explique para ela que os comunistas não vão fazer isso. Ela vai poder ter um apartamento, a Thaís diz, todos temos, né, Thaís, é verdade. Diga para ela que não se assuste, o comunismo não vai roubar o quarto, não vai, inclusive, nem expulsar ela da chacrinha que ela tem para passar o final de semana. Se a chacrinha é lazer e não é meio de produção, os comunistas não vão ocupar a chacrinha dela. Ela pode ficar tranquila. E também diga para ela que se o comunismo resolver aparecer, provavelmente a gente continue tendo iPhone, Coca-Cola, maionese Hellmann's, o Windows. Eu não abro mão do Windows. Se me disserem que no comunismo não vai ter o Windows, eu abandono o comunismo. Eu não vivo sem o Windows. Ah, porque Linux é maravilhoso. Não é. Eu quero dizer, não é. Linux é horrível. E eu quero o Windows, só que o Windows não pode ser propriedade privada de poucos. Ela tem que ser autogestionada. Estou brincando, claro, né? Então, o Flávio diz assim, Raymond Ayala, também Ramon
Gumercindo Cidade. Muito bem, Flávio, eu acho que é o Ramon Ayala mesmo. Eu que estava há muitos anos sem mexer na música da Mercedes Sosa. Eu acho que é Ramon Ayala, de fato, tá bom? Obrigado, você já tinha dito lá no início. E eu fui contrariar, viu? A mania que eu tenho de contrariar. Eu sou dialético até quando eu estou errado. Segue o Badaró e diz assim: no entanto, com a diminuição constante do número de magnatas do capital, claro, eles concentram e vão engolindo os outros, né? Que usurpam e monopolizam todas as vantagens desse processo de transformação, aumenta a massa de miséria da opressão, da servidão, da degeneração, da exploração, mas também a revolta da classe trabalhadora. Claro que mais cedo ou mais tarde começa a se dar conta da barbárie a qual está submetida. Do ponto de vista da correlação de forças demográficas, tal centralização tornaria mais simples a superação do capital. Soada a hora derradeira da propriedade primitiva capitalista, a expropriação se dará com o polo inverso, pois a partir da escala da socialização, da produção alcançada pela grande indústria, estariam criadas as condições objetivas para a superação das contradições capitalistas, por meio de uma nova formação social erguida sob a base da cooperação e da posse comum da terra e dos meios de produção produzidos pelo próprio trabalho. É uma questão de predição. Você olha para a realidade e percebe, uma hora eles vão de se dar conta. Mas o Marx lembra também, né? O capital é um tipo de relação social que não se acaba de morte morrida, somente de morte matada. Então você tem que precipitar. E por isso o Marx trabalhou na Primeira Internacional, depois o Engels na Segunda Internacional, tentando mobilizar a classe trabalhadora para se dar conta dessa barbárie. Por conta, eles não se deixados ao natural, né, o capital continua se reproduzindo como sistema social. E aí, então, o Marx elabora, o Badaró lembra a elaboração marxiana sobre o que é uma propriedade comunal do meio de produção, aquilo que cotidianamente a gente chama de comunismo, né? Se no processo histórico da acumulação primitiva e no desenvolvimento posterior da acumulação propriamente capitalista, tratava-se da exploração, vamos de novo, se nesse histórico de acumulação primitiva tratava-se da expropriação da massa do povo por poucos usurpadores, de agora para frente estaremos diante do desafio da expropriação de poucos usurpadores pela massa do povo, ou seja, as pessoas se dando conta de que são explorados. A riqueza, logo agora vai aparecer um método. O Flávio, que ontem falou sobre método, agora vem o método. O Badaró aqui vai tecer uma elaboração sobre método. Antes de ir para o próximo parágrafo, Igor Jimenez. Cheguei para mais uma aula, bom dia a todas e todos, bem-vindo, Igor, é um prazer você estar aí. Regis Mará, bom dia, e o Regis Mará diz assim, Mará é nome de revolucionário, né? Embora tenha sido vítima da perseguição da Revolução Francesa, o Mará foi um dos estopins da Revolução. A classe trabalhadora, ou o proletariado, do tempo de Marx, não teria desaparecido nos dias de hoje, portanto, não seria mais o agente da Revolução? Sim, claro que sim. Aquele operariado fabril da primeira Revolução Industrial, enquanto tal, não existe mais, Mara. Você está absolutamente certo. Mas aí a gente lê o Badaró, lá mais na frente da leitura, isso vai ficar claro, mas a gente já pode anunciar o Ricardo Antunes, a Virgínia Fontes, por exemplo, ontem falaram num seminário, inclusive, mostram que aquele proletariado que tinha a cara do proletário fabril na primeira Revolução Industrial se transformou. E hoje não é mais classe trabalhadora apenas e tão somente, ela é classe que vive do trabalho. O proletário de serviços, o proletário uberizado, o proletário terceirizado. Portanto, são esses novos sujeitos e atores da classe trabalhadora que farão a mobilização e a conscientização da própria classe trabalhadora. Então, Regis, eu te diria que aquele proletariado, de fato, não é mais o de hoje. Mas o de hoje guarda a mesma expropriação original que o Marx identificou
lá no século XIX, porque daquele e desse, o que é extraído é a mesma coisa, é mais valor da força de trabalho que ele vende para o capitalista. Então, tudo se modificou na forma. O conteúdo é o mesmo, extração de força de trabalho. Seja um operário de serviço, seja um cara montado numa bicicletinha de Uber, atravessando a rua no meio da enchente, naquela foto emblemática que correu às redes sociais um dia, seja o operário fabril do Chaplin, de 33, apertando parafusos, seja o colhedor de algodão do século XVIII e XIX, todos eles tinham extraídos de si mais valor do que a força de trabalho dele valia. Mais valor, isso é Marx, né? Então, acho que é por aí, Regis. Bom, adiante. A riqueza da discussão marxiana sobre a acumulação primitiva é dupla, diz o Badaró. De um lado, trata-se de uma perspectiva histórica que permite a compreensão das bases constitutivas do capitalismo, tomadas não como um pressuposto, mas sim como um processo de transformações seculares, sociais seculares. Seculares aqui é de séculos, né? Histórico. Agora vem o método, tá? Agora é uma elaboração sobre método. Eu pediria atenção de quem está nos ouvindo. Temos aí 12, 13 pessoas nos vendo. Em uma discussão como essa, Marx demonstra a vitalidade do método que havia proposto na introdução dos seus Grundrisse. Aí, lá nos Grundrisse de 57, 59, né? Para a crítica da economia política. Ali o Marx já havia elaborado, enfim, o método muito claramente, né? Pois depois de todo o esforço ao longo do livro 1 do Capital, ao chegar às determinações mais simples por meio dos conceitos abstratos, quando ele chega no fim, nos capítulos 23, 24, 25 é o último do livro 1, agora Marx fazia a viagem de retorno, lembrando sempre que o Capital não é um relatório de pesquisa, o Capital não é a exposição da análise, o Capital não é a demonstração da análise marxiana, o Capital é a síntese da exposição, ele começa pelo fim e vai até as determinações mais abstratas, e aí ele volta, fazendo o caminho de volta, então que a gente chama isso de método materialista histórico dialético. A gente começa pelas determinações mais simples, até atingir as mais complexas, e aí volta até as mais simples, e aí elas não parecerão tão simples, demonstrarão toda a sua complexidade. E aí, então, o Badaró diz assim, Marx fazia, então, a viagem de retorno ao real, ao concreto, aquilo que no início não parecia muito vivo, muito lúcido, mas agora aparecerá. E aí ele diz assim, percebido como uma rica totalidade de muitas determinações e relações. Parte do concreto, resumindo, né? Parte do concreto, daquilo que existe, daquilo que eu vejo, sinto, ouço, cheiro, daquilo que está disponível pela minha, pela minha experimentação, né, empírica, eu parto disso. Elaboro como que aquilo chegou até ser o que é, e aí, quando eu chego a essa conclusão, eu volto até o concreto. Aí, aquilo que o Karel Kozik chama de a dialética do concreto. Aí, aquilo que era apenas um concreto amorfo, indistinto, parecerá um concreto rico de determinações. O que é o concreto? Lembrando Marx, concreto é um processo de construção que faz tudo... que faz o concreto aparecer como tudo que fez ele ser o que ele é. Parece um jogo de palavras, mas é exatamente isso. Então, o que o Harvey chama de ascenso e descenso, né? No livro Para Entender o Capital. Na introduçãozinha, né, Luiz, é uma boa, isso. Eu adoro aquela introdução. Muita gente critica o Harvey, de fato, ele tem alguns probleminhas no livro, mas aquela introdução é belíssima, né? A introdução é boa. Uhum. Boa, né? Ele chama de que o Marx vai descendo até as mais profundas determinações, quando ele conhece como é que uma Coca-Cola foi fabricada, ele volta até, não é o Coca-Cola, sou eu que estou dizendo, né? Volta até um copo de Coca-Cola, e aí, bom, aí você sabe quanto de trabalho humano não pago está ali, quanto de mercadorias de vários lugares do mundo foi parar até ali, enfim, né? É por aí mesmo, belíssimo, né? Eu gosto daquela introdução do Harvey.
do para entender. E assim, tá. Então, e aí o Badaró conclui dizendo assim: o capítulo reconstitui analiticamente aquele período histórico com a intensidade dramática adequada a um processo de gênese capitalista banhado em sangue e lama. O processo de acumulação primitiva, como época histórica, marcou a criação das condições para que a acumulação capitalista se realizasse em sua forma industrial, pois, como destaca o Kallinikos, a autoexpansão do capital só pode se tornar um processo autônomo quando consegue separar os produtores diretos dos meios de produção. É a separação que o Ricardo Antunes tira do Capital, a expressão separar o caracol da sua concha. Uma transição histórica que é constantemente reproduzida por meio do processo de exploração. E aí, então, entramos ali pelo último parágrafo da nossa leitura de hoje, porque tem um subtítulo, e a gente vai, claro, demarcar, aproveitar o subtítulo, né? Os colegas que tinham a versão impressa para acompanhar a leitura, eu vou fazer eu vou escanear mais um trecho e mando. Quem estiver nos ouvindo e quiser também receber, mande ali o e-mail, é o meu nome, como está no canal do YouTube, guilhermeroves@gmail.com. Mande que eu mando o trechinho para vocês, para acompanhar a leitura. Mandarei mais umas, 10 páginas para quem quiser e precisar. O próximo subtítulo depois é só na página 58. Então eu vou mandar da 43 a 58 o próximo trechinho. Claro, sugiro a todos a compra do livro, vale a pena. A Classe Trabalhadora, do Badaró, na Boitempo. Mas quem não tiver, por agora, eu mando o trecho escaneado para acompanhar a leitura que a gente está fazendo. Será o trechinho da 43 a 58 que eu farei o envio. Mas, por agora, antes de entrar no último parágrafo, voltamos ali a alguns comentáriozinhos. E o professor Flávio diz assim: continua, em essência, a mesma exploração. A lágrima clara sobre a pele escura, a chuva que cai lá fora. O Flávio levantou poético. Depois, e como isso difere de Hegel, esse método? Bom, aí é uma questão de, como Marx diz na introdução ao Capital, o método do Hegel, dialético, a dialética era que o Marx tirou do Hegel, estava excelente, só que estava de cabeça para baixo, ou como diz o Jorge Grespin, do avesso. É preciso colocá-la em pé. E aí, então, em vez de partir daqui para chegar ali, é preciso partir dali, da concretude do mundo, para chegar aqui. Uma vez elaborada aqui, eu volto para o mundo e o mundo parecerá muito mais claro. Mas como eu já combinei com o Flávio, vamos fazer depois algum estudo sobre método, mais especificamente, mostrar de que é feito Marx. Tem já no canal aí um vídeo que eu postei sobre de que é feito Marx. Ali já dá uma ideia, eu sugiro que coloque aí de que é feito Marx. Ali eu já mostro a dialética do Hegel, o materialismo do Feuerbach, o socialismo francês, a economia política inglesa, enfim, de que é feito esse grande bolo teórico, metodológico marxiano. Mas aí, então, o Marcos Andrigueto, colega que sempre está aqui na leitura, hoje não pode estar na leitura, e convidado sempre a participar, passando aí por maus bocados nesse momento, mas torcemos para que volte, enfim, a alegria da vida e ele possa voltar a participar o mais breve possível. Então, Marcos Andrigueto, um bom dia. E aí ele diz assim: atualmente, vamos tapar um pouquinho a Thaís ali, atualmente a grande massa da classe trabalhadora, que continua expropriada, permanece na alienação do trabalho e o seu discurso, entendimento, leitura de mundo, gira em torno de quem faz o patrão é o empregado. O meu sucesso é o sucesso do meu padrão. Claro, esse é o discurso mais cruel, né, Marcos? É a verdade. É um discurso cruel, mas está impregnado, né? Está entranhado na cabeça daquilo que enfim, o discurso, a narrativa liberal controla e domina. Afinal de contas, eles são donos dos meios de produção, são donos da mídia, são donos das igrejas, dono dos bancos. Não seria de estranhar que eles fossem dono da forma como as pessoas entendem o mundo, ou seja, aquilo que eu gosto de chamar de narrativa, a esquerda não gosta muito, eu gosto dessa palavra, não tenho ranço com ela, não. Mas é verdade, Marco, você tem absoluta razão.
Caminhamos, então, para o último parágrafo da leitura de hoje. E ele é rico. Diz assim, por outro lado, então ele falava da transição histórica reproduzida como um processo de exploração. Mas, por outro lado, a subordinação da força de trabalho ao capital é aquilo que a gente chama de subsunção do trabalho ao capital. O trabalho se submete ao capital e não o capital ao trabalho. Eu lembro nessa fase aqui a primeira frase do Marx é a conclusão do Marx no Capital, né? Nas sociedades onde prevalece o modo de produção capitalista, a riqueza aparece na forma de mercadoria. Essa é a primeira frase do Capital e a síntese de tudo. O Marx podia terminar ali, o Capital caberia num Twitter. Mas aí a gente pode ler do avesso essa frase e pensar como não seria se assim não fosse, se é pensar dialeticamente. E aí o Flávio, nós falávamos ontem, quando eu fiz a leitura do texto do Zé Paulo, eu falava disso. O método materialista histórico não é uma opção, ele não está disponível num menu que você escolhe para estudar o objeto que você já tem. Ao contrário, você passa a ver o mundo a partir de uma perspectiva teórico-metodológica e o objeto surgirá dessa perspectiva teórico-metodológica. O objeto decorre desse método. E esse método pressupõe que você pense as coisas do avesso. É isso. Como que tal coisa seria se assim não fosse? O que é algo? Algo é tudo que a fez ser o que é. Algo é tudo que não é. E aí a dialética, né? Pode ser e não ser a um só tempo. Parece um jogo de palavras, mas repito, não é. E aí, então, a ideia que está exatamente aqui. Tá? Então, por outro lado, a subsunção, a subordinação da força de trabalho ao capital, mediante a expropriação, não pode ser tomada apenas como uma etapa vencida pelo capital. Não é exatamente assim. Como também lembrou Kallinicus, essa subordinação é um resultado histórico que pressupõe o sucesso continuamente renovado do capital em negar, portanto, sempre a negação, né? Negar seu, de fora de força de trabalho, negação dela, né? Acesso direto aos meios de produção. Então, para existir capital, é preciso que haja a negação ao trabalhador do seu meio de produção, que ele não seja dono do meio de produção. E aí, então, é uma citação do Kallinicus, não, é uma citação do Marx, do 18 Brumário, texto de 52, né, do Marx, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, é um texto jornalístico do Marx, escrito em 50, ali nos eventos, né, entre 49 e 52, interpretando a transição de governo na França, que o Marx trabalhava como jornalista lá no Daily Tribune, em Nova York, e tinha um editor lá, o Charles Dana, que contratava os escritos do Marx para contar o que estava acontecendo na Europa. Os americanos queriam saber do panorama político europeu, e o 18 Brumário é uma série de artigos. Os jornais daquela época não eram tabloides, fanzines como os de agora, eles não tinham caráter informativo, eles tinham caráter formativo. Então, os jornalões eram enormes textos. Então, 4 artigos do Marx para o New Daily Tribune deram um livrinho fininho, conhecido por nós hoje editorialmente como o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que era o sobrinho do Napoleão lá, né? Então, esse trecho aqui é um resultado histórico, ou seja, a subsunção da capital ao trabalho é um resultado histórico que pressupõe sucesso continuamente renovado do capital em negar o seu, força de trabalho, acesso direto aos meios de produção. Então é isso. O capital é a renovação sempre de negação aos trabalhadores do domínio da sua força de trabalho. Isso é Marx no 18 Brumário. E aí segue o Badaró. O automatismo do capital em sua autoexpansão, o capital é um autômato, isso é importante. O que quer dizer um autômato? Ele se reproduz por conta própria. Não é um esforço deliberado, intencional e consciente dos capitalistas que faz o capital se reproduzir. Não. O capital se reproduz, uma vez posto em curso a expropriação dos trabalhadores de seu meio de produção, o capital passa a agir autonomamente. Ele é um autômato. Também não depende, isso é importante chamar atenção, viu, colegas?
as pessoas pensam que também se os capitalistas, se os burgueses decidirem do dia para a noite, num ato de bondade, caridade, interromper o capital, eles o façam. Eles não fazem. O Marx, quando diz que a revolução libertará os oprimidos, mas também os opressores da opressão, o Marx está dizendo isso. Eles também não conseguem parar. O capital é um autômato, ele se reproduz como força social própria. Por isso o capital é tão... ele é incontornável, ele é irremediável, ele é indomável, mas ele não é indestrutível. Portanto, contra o capital, só há uma alternativa, estar para além do capital, beyond capital, como dizia o Mésaros, né? Então, o capital não é um autômato nesse sentido. Ele se reproduz por conta própria. É o que diz o Marx lá no Enigma, no finzinho do capítulo 4. Nem os capitalistas entendem como o capital funciona. Como é que pode tu comprar uma coisa pelo que ela vale, vender pelo que ela vale, e no final do processo ter mais valor do que valia no início? O capitalista olha para isso e diz assim, não, tá errado isso aí. Não pode, não tem como. É uma conta que não fecha. Eu fico rico porque eu compro barato e vendo caro. Mas não, cara, não é assim. Isso aí é comércio. Os fenícios faziam, os babilônicos faziam. Você faz milênios que se faz. Não é assim. Eu vou te explicar. Senta aí, tem um tempo. Senta aí que eu vou te mostrar. Ele escreveu um livro, chama O Capital. Os capitalistas leem, não contam para ninguém que leem, né? O Delfim Neto, que foi ministro do Médici, depois não foi do Geisel, voltou como ministro Figueiredo, tem uma biblioteca inteira. O Delfim Neto, quando morou em Londres, era um menino bem nascido da burguesia paulistana, ele comprou a bibliografia que o Marx cita no Capital, nos sebos de Londres. Vocês acreditam nisso? O Delfim Neto, um dos economistas mais falados da ditadura militar e da direita, hoje é consultor internacional. Ele não conta, claro, né? Mas ele tem na sua biblioteca, hoje é um senhor velhinho, sempre muito gordão, né? Ele tinha a bibliografia que o Marx cita no Capital nas notas de rodapé. Veja a que ponto chega a burguesia economista, né? Os economistas burgueses. Pois então, o automatismo do capital, em sua autoexpansão, levará à reprodução continuada das expropriações. Ele reproduz a expropriação. Ele é uma forma social de produção e reprodução da força, da exploração da força de trabalho. Em outras regiões do globo terrestre ou em outras áreas da atividade humana. Dessa forma, carregará e multiplicará suas contradições. É um ato contínuo de multiplicação, de reprodução da contradição, potencializando a negação da negação. O capital, entretanto, por mais contradições que porte, não se autossuperará. Ele não tem a capacidade de se autossuperar, somente se reproduzir. Ele não tem como produzir algo melhor que ele a partir dele. Isso é impossível. Só a sua negação efetiva, que aí seria encerrar a exploração da força de trabalho, que está na gênese do processo do capital. Como Marx ressaltou, a expropriação dos viu? Aqui tá? Como Marx ressaltou, a expropriação dos expropriadores virá da revolta da classe trabalhadora. Somente o proletariado é que pode subverter a ordem do capital, porque é ele que sofre aquilo que o Marx chamou lá na introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, as cadeias radicais. A classe trabalhadora é aquela que sofre os elos radicais, as cadeias radicais. É ela que sofre a exploração mesmo, concreta, da força de trabalho. Então é ela que pode subverter essa ordem. Isso implica entendê-lo não apenas como produto do processo de apropriação e como grupo social submetido à expropriação, à exploração pelo capital, mas também como sujeito histórico. É por isso que o proletariado é o sujeito capaz de subverter, transformar essa ordem, esse estado de coisas, como a gente costuma chamar. E aí, então, vem o subtítulo que a gente vai deixar, obviamente, lá para o próximo encontro. Então, eu vou mandar para os colegas e para quem estiver nos assistindo, estamos aí agora com 15 pessoas. Quem quiser, manda o e-mail, Guilherme Roves, como está o nome do canal. Bota lá, guilhermeroves@gmail.com, e eu mando esse trechinho aí de umas 43, 50, de umas 15 páginas, vai dar 7 folhas de PDF, porque eu escaneio aberto,
para acompanhar a leitura na próxima semana, provavelmente na quarta de manhã ainda, e depois talvez a gente veja uma outra manhã, para a colega Marlise também participar, o Andrigueto também de repente volta. E aí, então, o Vampiro Doidão. Salve, professor Guilherme, salve, Vampiro Doidão. Tem uma estrela e o martelo e a foice do comunismo ali. Ó. Apenas propostas. O crescimento da presença das mídias na vida do trabalhador, internet, TV, redes sociais, reforça a ideia de Gramsci sobre a falta de revolta popular pela ideologia dominante. Sim, o Gramsci é um dos grandes intérpretes dos aspectos, digamos assim, não economicistas, ou melhor, elaborando, não puramente econômicos ou economicistas na reprodução da narrativa capitalista. O Gramsci é o cara, ele é preso em 30 e... deixa eu me lembrar aqui. O Gramsci morre em 37. Ele morre em 37. E ele ficou 9 anos preso. Então, o Gramsci é preso em 29. Eu não estou conseguindo fazer conta hoje. Não sei. Bom, enfim, os últimos 9, 10 anos do Gramsci, ele está preso, está no cárcere, preso pelos fascistas, né? E aí, então, ali ele já tinha compreendido, já tinha deixado escritos na imprensa italiana que o fascismo, portanto, o braço armado do capital, se reproduz não só economicamente, é preciso uma base econômica, sem ela, sem crise, sem democracia é impossível fascismo, é isso que o Gramsci está dizendo. Sem a democracia, que é um instrumento do capital do Estado burguês, não pode haver o excesso do Estado burguês, mas também ela não se reproduz só economicamente. É preciso conquistar corações e mentes, penetrar na subjetividade das pessoas da classe trabalhadora. E o Gramsci é um dos primeiros que faz isso. Não é o primeiro. O Palmiro Togliatti, italiano, que nem o Gramsci já tinha também elaborado alguma coisa a respeito disso. A Clara Zetkin também já tinha elaborado alguma coisa nesse sentido. E, para que vocês saibam, não esqueçam, o Mussolini. Mussolini foi um autor de artigos publicados na imprensa italiana, ainda no início dos anos 20, ele fala muito claramente que é preciso penetrar no inconsciente das massas. Já se fala ali sobre consciente, inconsciente, ou seja, é preciso fazer cosquinha lá dentro do cérebro das pessoas. E aí, claro, você está certo, o apenas proposta, sim, a resposta é sim. Reforça a ideia de Gramsci, a presença, claro, elas são a forma que vão penetrar lá na tua cabeça. Eu mesmo estou usando esse meio aqui. Você está vendo aqui, tem 2 faixinhas. Tem uma faixinha aqui que te informa, diz a classe trabalhadora, de Marx a nossos dias, e inconscientemente eu estou fazendo uma cosquinha no teu cérebro, porque esse programa aqui me permite, correndo uma faixinha aqui embaixo. Ó. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o vídeo. Isso, passando incessantemente, vai fazer com que você, talvez de forma sem perceber, acabe curtindo o vídeo. É isso. É como botar aqui um relâmpago, assim, propaganda da Natura. Menos mal a Natura não patrocina o nosso vídeo. Tomara que o YouTube também não derrube o meu vídeo, porque eu falei a palavra Natura, que é uma empresa golpista, né? A gente não pode nunca esquecer. Mas é isso, colegas. É isso. Por agora deu, inclusive já viramos 1 hora. Tudo bem, então? Podemos encerrar por aqui. A Thaís. Gostou, Thaís? Fale um pouquinho. Só. Eu já tinha acompanhado, estava acompanhando vocês há um tempinho, né? Desde junho. E aí tenho aprendido bastante. E hoje entrei aí ao vivo para poder ficar mais próximo, né? Nas próximas eu vou mandar um e-mail para você encaminhar eu estou sem o livro, o texto. Gostei muito, obrigada pela participação. Nós aqui agradecemos do nosso grupo de pesquisa, gestão, trabalho e educação, que a professora Célia coordena. Obrigada. Muito bom. Venha sempre, participe sempre. Participe sempre. Aqui cabem até 10 pessoas. Enfim, dá para nós fazer uma junção aí de 6, 10 pessoas, fica tanto melhor. Talvez a leitura fique mais discutida, não avance, mas o que a gente quer não é volume, a gente quer qualidade. Então, pode convidar, participe aqui de dentro, e você pode dar
pitaco de forma mais imediata, além do que você, como diria o Bourdieu, enriquece com capital social, capital intelectual, capital institucional, capital acadêmico. Você enriquece com a sua presença em capital acadêmico a nossa leitura. Só agrega, você agrega. Seja bem-vindo e participe semana que vem. O link estará ali no grupo, você pode entrar. Fique à vontade ao pitaco que quer dar. Ok, Luísa, também? Beleza. Então, encerramos por aqui. Um bom dia e um bom dia 29. Hoje estamos no dia 29. A todas e todos. E semana que vem, provavelmente na quarta de manhã, estaremos novamente para mais uma sessão de leitura. Lembrando sempre, Marcelo Badaró, de Marx, a Classe Trabalhadora, de Marx a Nossos Dias. Semana que vem será a sessão 11 de leitura. Um bom dia a todos, um forte abraço e obrigado pelo prestígio que emprestaram ao canal.